Na quinta-feira nós temos a Santa Ceia. Na sexta-feira Jesus é morto e crucificado. E no domingo Jesus ressuscita. Eu queria trazer para vocês a reflexão a respeito desta Santa Ceia. Desta experiência que Jesus, ou que ficou conhecido como o lava-pés. Para quem está nos acompanhando no Vai para Dentro, vocês vão ver que essa reflexão, ela faz todo sentido com a questão de equilíbrio do ego. Do ego sair desse centro para conseguir reconhecer o seu verdadeiro papel, o seu lugar no mundo. A experiência desta última noite, das últimas orientações que Jesus está oferecendo para os apóstolos, é um marco na direção do equilíbrio do ego. É um marco no sentido de conexão entre o ego e o self. Vejamos o texto. João, capítulo 13. Ora, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, vamos fazer só o parentezinho aqui, né? Então, se existe um suposto mal, se existe uma concepção de equívoco, é o diabo quem coloca no coração da pessoa, né? Nós estamos fazendo essa discussão desse suposto mal que vem lá de fora, né? Se o mal vem de fora, ele precisa ser combatido. Agora, quando nós descobrimos que ele vem do nosso estado de ignorância, nós precisamos de consciência. É uma forma de travar o diálogo interno e de pensar a transformação moral completamente diferente. Porque se o mal vem lá de fora, eu preciso então combatê-lo, eu preciso expurgar. Mas se esse mal, primeiro, não existe, porque na concepção da doutrina espírita o mal não existe, ele é a ausência do bem. E se ele é produto da nossa inconsciência, a ausência do bem é a ausência de Deus, é a ausência da consciência. Então, quando nós tomamos consciência, nós transformamos o nosso comportamento. Não precisa fazer esforço para ser bom, não precisa fazer esforço para ter paciência, não precisa fazer esforço para ser humilde. Eu digo isso, as pessoas têm dificuldade de entender. Se você está fazendo esforço, presta atenção, você está fazendo máscara. Você está preocupado com o comportamento, porque quando a consciência se expande, você se transforma naturalmente, sem grandes esforços. E aí, para mim, faz muito sentido lá a colocação, se eu não me engano, na questão 908 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec questiona se poderíamos mudar sozinhos, os espíritos dizem muito facilmente: o que vocês não têm é vontade. Porque se nós investirmos a vontade nesse processo de tomada de consciência, nós nos transformamos sem grandes esforços. Presta atenção, se está fazendo muito esforço, é porque está formando máscaras. A consciência transborda, transpira em comportamentos. Se você está se esforçando, é porque você está querendo mudar o comportamento sem ter mudado o caráter, sem ter mudado o estado existencial, e por isso tem que fazer tanta força, porque é artificial. Quando você desenvolve a consciência, isso reflete no teu caráter, e o caráter reflete em comportamento. É a mudança de dentro para fora e não a mudança de fora para dentro. Mas então, continuando, o texto fecha parênteses. Jesus
sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse então Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí ele vai falar a respeito de Judas, né, nesse sentido de que ia trair, não todos. Porque bem sabia ele quem o havia... tá explicando. Pois bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Olha aí, a gente chamaria isso de arrogância, o reconhecimento do seu verdadeiro estado, daquilo que você tem competência, daquilo que você sabe, dizer sim, eu sei fazer bem isso, eu sou, nós chamaríamos de arrogância. E o pessoal que não estuda Jesus não entende o que são vícios morais, não entende que não é uma questão de comportamento, é uma questão muito mais profunda, de intenção, daquilo que está por detrás. Me entristece porque Jesus já veio falar da diferença de comportamento e de intenção há 2000 anos, e há pessoas que passados 2000 anos ainda não entenderam a diferença entre o comportamento e intenção, e ficam mais focados no comportamento do que na avaliação da intenção. Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Essas colocações de Jesus, elas são um tanto perturbadoras, mas que têm a ver com aquela reflexão que eu falava da diferença do comportamento e da essência. Porque Jesus não estava falando ali de uma postura de subserviência. Em momento nenhum ele foi subserviente às pessoas que estavam à sua volta, mas num sentido de fazer tudo que pudesse para purificar, para auxiliar, para libertar, para ajudar as pessoas que estavam à sua volta. E é impactante ele dizer: se eu que sou mestre fiz isso, então se mexa. Para de exigir posto, para de exigir condição, para de ficar esperando retorno ou reconhecimento, para de querer lugar especial e trabalha. Porque Jesus, naquele momento, não tem a postura de lavar os pés como seria para nós hoje lavar os pés. Esse comportamento de lavar os pés era algo eu não sei se eram escravos, de fato, se tem outra nomenclatura, mas era uma tarefa daquilo que nós entendemos como escravos.
de uma postura extremamente pequena e sem importância, lavando os pés dos seus senhores. É difícil nós entendermos a implicação disso na nossa vida. Porque alguns vão para o outro extremo, achando então que eu não tenho direito de falar, que eu não tenho direito de me posicionar, que eu não tenho direito de escolher, que isso é humildade. Não faz palestra, não aparece, não tem escolhas, não faz movimentos de extroversão, não confunda o comportamento. Jesus está falando de essência e não de comportamento. Quando meu marido tem uma atitude grosseira para comigo, eu posso escolher botar lenha nesta fogueira, porque a minha intenção é ver quem está certo, é mostrar que ele está errado, sem perceber quão egóico é essa atitude. Mas se eu tenho incorporado a mensagem de Jesus, de lavar os pés, de auxiliar na purificação, eu vou ser convidado a uma outra atitude, porque eu vou pensar o que eu posso fazer para ajudar a pessoa nesta hora. Nós já sabemos que falar, que discutir não vai ajudar. Talvez silenciar, talvez não responder. Será que você teria coragem de pedir desculpas, mesmo sabendo que você não está errado? Será que você teria coragem de silenciar, mesmo tendo certeza de que você está certo? Eu vou te dizer, você pode fazer isso para parecer bonito, mas se você fizer lá do fundo, pensando em não enxamar ainda mais aquilo que já está pegando fogo, se você fizer pensando naquela pessoa, para que a discussão não se arvore, para que o problema não se agrave, e você tiver coragem de pedir desculpas, para que naquela hora as coisas amenizem, e depois a gente volte a conversar num outro momento, quando os ânimos estiverem assentados, você está lavando os pés do seu marido, da sua esposa, dos seus amigos. Quando nós fazemos todos esses alvoroços políticos, discussões e mais discussões, bate-boca e mais bate-boca, porque olha a imagem, Jesus se despiu, se lavou primeiro, e então lava os pés dos discípulos. Eu vejo tantas pessoas discutindo questões políticas, sem ações práticas quaisquer. Se você está preocupado com o seu país, se você está preocupado com a consciência coletiva, vai estudar sociologia, vai estudar política, psicologia, antropologia, vai entender melhor da conduta humana, vai estudar psicologia de grupos de Freud, para você compreender melhor o psiquismo coletivo, e então ir lá na sua escola, organiza uma ONG, vai discutir alguma coisa, mas ficar botando lenha na fogueira sem ações práticas não é desenvolvimento da coletividade, é justamente atrito, rompimento do sentimento de coletividade, porque independente de qualquer meio político, nós somos uma única nação, nós somos um único lugar, uma única comunidade no mundo todo. Lavar os pés tem a ver com este movimento de se despir, de se limpar e de oferecer ao outro aquilo que nós temos de melhor. E o filho
tem determinadas posturas em casa. E o melhor que alguns pais têm conseguido falar: se você não gosta, quando você tiver a tua casa, você faz o teu jeito. O que seria lavar os pés do teu filho? Que seria se limpar e se despir para se colocar nesta relação de cuidado com o outro? Porque quando você diz, se você não está satisfeito, arruma a tua casa, você está botando lenha na fogueira, estimulando o sujeito a ser movido pela raiva, pelo egocentrismo, e ele vai sair de casa, e ele vai se distanciar de você, e ele vai fazer questão de não fazer o que você falou para fazer, para ele mostrar que ele é diferente. Mas se você conseguir lavar os pés do teu filho, meu filho, qual é a dificuldade de arrumar o seu quarto? Ah, eu não tenho saco de arrumar, mas para mim seria tão importante ver o quarto minimamente arrumado. Então podemos fechar a porta, daí eu não estou vendo o quarto bagunçado. Ou eu faço a minha parte de ir lá e arrumar, porque se eu reconheço que para mim é importante, eu vou lá e arrumo. Mas vou lá e arrumo sem briga. Vou lá e arrumo sem discussão. Até porque hoje ele tem 16 anos. Mas como foi todo o processo educativo até aqui? Por que ele é tão bagunçado com as coisas deles? Que coisas aconteceram para que a situação chegasse nesse ponto? Existem 1000 outras vias de encontro, de possibilidade, de auxiliar no processo evolutivo do outro. Meu filho, arrumar o quarto agora talvez para você não pareça importante, mas isso tem a ver com um processo interno. Eu posso te ajudar. Vamos então estabelecer algumas coisas que fiquem na tua responsabilidade, algumas coisas que fiquem na minha, porque estando no teu quarto, mas o teu quarto está na minha casa. Então eu posso contribuir de alguma maneira, porque na hora que a gente quer falar que é a nossa casa, a gente quer mandar para fora. Então assume que está na tua casa. Eu te ajudo em algumas coisas, você faz outras e nós tentamos manter um combinado para que fique bom para os dois. Isso é você se despindo do orgulho de quem manda, se despindo da ideia de quem está certo, para lavar os pés das pessoas que estão à tua volta. Que homem ou que mulher tem coragem de lavar os pés do marido que lhe traiu, do amigo que falou mal? Porque se eu tivesse falado mal de alguém, eu gostaria tanto, e essa pessoa descobrisse, eu gostaria tanto que ela viesse me perguntar. Agora eu estou me colocando no lugar de quem é lavado os pés, de como seria bom para a gente pensar como faz sentido. E alguém viesse me perguntar: Marlon, o que foi? Eu achei que a gente tinha uma amizade, e de repente eu ouvi que você falou isso, falou aquilo de mim. Essa seria a pessoa lavando os meus pés, me ajudando no meu processo evolutivo. E eu ia dizer: me desculpa. Eu acho que no momento a gente se aboba porque quer impressionar o outro, porque quer se prevalecer, e acabei falando mal de mim, mas de verdade, eu não tinha essa intenção. Ou se tinha, que assuma que tinha, porque que tinha, se guardou mágoa ou ressentimento. Quantos amigos que falaram mal de você, você tem coragem de lavar-lhe os pés, de ajudarem a se limpar num processo de evolução? Ou quantos de nós, o amigo falou mal de mim, ele já está sujo. E aí nós queremos sujar ainda mais. Nós queremos botar mais para baixo, afundar mais o sujeito. Eu queria trazer para vocês a reflexão do lava-pés. Porque eu vejo que nessa sociedade da informação,
Nós hoje temos muitos juízes. Nós temos muitos especialistas em todos os temas. Nós temos pessoas dando ordens, dando direção, ditando leis e regras. Mas nós esquecemos que depois de ditar todas as regras, Jesus lavou os pés das pessoas, daqueles que ele amava, nos mostrando o percurso que podemos realizar. Mas além disso, reforçando estas ideias, ainda no mesmo capítulo de João 13, versículo 34, ele escreve: um novo mandamento vos dou. Poucos cristãos prestam atenção nesse mandamento. Porque até então, o que havia predominado no discurso de Jesus era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, fazendo ao outro aquilo que gostaria que te fizessem. Mas agora, ele estava no momento de intimidade. Não era mais o discurso para as massas, era o discurso para os seus verdadeiros seguidores, para os seus discípulos, para aqueles que tinham a certeza de que ele era o Salvador. Para estes, Jesus deu um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Não é mais amar ao próximo como a nós mesmos. Não é mais fazer para o outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. É mais. É fazer para o outro aquilo que Jesus fez para nós. É fazer para o outro mais do que você faz para você mesmo. Porque aí está a grande superação do ego. Fazer ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse é o equilíbrio egóico. É a medida para você não se perder e colocar-se aqui em cima. O equilíbrio, fazer ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Mas se você quiser ser um verdadeiro cristão, você vai ter que fazer mais para o outro do que você faz para você mesmo. Isso aqui é o equilíbrio do ego, fazer ao outro o que você gostaria. Fazer ao outro o que Jesus fez por nós é a transcendência do ego. É o extrapolar de todos os limites materialistas para de verdade assumir Jesus como referência, como modelo e como guia. A verdade da verdadeira vida, o caminho da verdadeira vida. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nestes dias de movimento espírita, estou falando porque acredito que todo o nosso público aqui é espírita ou cristão. Nesses dias de movimento espírita, nós temos tantas palavras para julgar e avaliar os demais. O fulano isso, o beltrano aquilo, o ciclano aquele outro. Completamente esquecidos de Jesus.
amar como Ele nos amou. Se você não tem boas palavras para com teus irmãos, cala a boca, fica quieto. No mínimo, fica quieto. Quando você começa o teu processo de autodescobrimento e você enxerga a imundície dentro de você, você já não tem coragem de abrir a boca para falar mal do outro. Mas se você ainda é esse audacioso, sem noção, que não se conhece minimamente e tem vontade de falar mal do outro, mas quer se reconhecer cristão, fecha a boca. O nosso mundo não precisa de mais alguém falando mal de mais alguém. O nosso mundo precisa de cristãos que sejam capazes de lavar os pés uns dos outros, que sejam capazes de viver a própria purificação para contribuir para a purificação alheia. O convite, nesses dias onde o nosso planeta estertora, não é de mais uma verdade, não é de mais uma opinião, não é de mais uma teoria. É do resgate da vida de Jesus. Em 1200, Francisco de Assis vem à Terra na tentativa de resgatar o Evangelho do Cristo, de resgatar as palavras que já estavam ali. Ele não propõe nada de novo, ele propõe um resgate, levar a sério as palavras que estão lá. Passados 800 anos, ou 600 anos, vem o Espiritismo à Terra, na mesma tentativa de resgatar os aspectos essenciais da vida de Jesus, agora fundamentados nos elementos da imortalidade da alma, que nos dão mais subsídios para melhor compreender as palavras de Jesus. Mas quão resistentes somos nós! Porque agora, na doutrina espírita, nós achamos que somos, que sabemos, que conhecemos. E Jesus continua nos convidando a lavar os pés dos nossos irmãos, como Ele lavou os nossos. Se você tem certeza que você está certo, se você tem certeza que é esse o caminho, se você tem certeza que você sabe, auxilia teu irmão lavando os pés, contribuindo para que ele se purifique. E se nós tomarmos este movimento como uma onda, em pouco tempo a humanidade estará lavada. Nós precisamos resgatar Jesus e sermos capazes de amar as pessoas à nossa volta mais do que a nós mesmos. Não é no sentido de tarefa, não é você ir mais um dia no centro espírita, não é você fazer mais uma palestra, não é você fazer mais alguma coisa lá para fora. Amor é uma postura da alma. Amor é uma filosofia de vida que, ao invés de romper, agrega, ao invés de dividir, soma, ao invés de separar, comunga, porque estamos todos no mesmo barco. Somos todos espíritos endividados, comprometidos com um passado de equívocos e mais equívocos, em busca da nossa própria salvação no sentido simbólico. Então, eu quis trazer para vocês o lava-pés, como um convite para o equilíbrio e a transcendência do ego, no encontro com o Cristo interior.
Mas presta bem atenção. Depois que você for capaz de lavar os pés daqueles que estão à tua volta, no próximo dia virá a crucificação. Simbolicamente, a morte do ego, daquilo que foi ostentado por tanto tempo. Mas aquieta teu coração, porque se o ego vive a sensação de morte, deixando todos os elementos materiais, no terceiro dia, ele ressuscitará, divino e puro, na comunhão com o Pai.